Boa noite, amigos, meu irmão, minha irmã, que todos nós, irmãos em Cristo, tenhamos os momentos de trabalho, de estudo, abençoados e protegidos pela espiritualidade superior. Hoje nós temos como tarefa básica estudarmos o Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Parte terceira, leis morais. E vamos estudar o capítulo 7º, lei da sociedade, ou lei de sociedade. A primeira pergunta desse capítulo 7º é a 766, e é feita da seguinte forma: a vida social está em a natureza? Quer dizer, faz parte da natureza humana a vida vivida entre irmãos, vivida socialmente? Resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então nós percebemos que viver em sociedade não só é uma necessidade da criatura encarnada, como também é uma lei divina. Não nos deu Ele a palavra e todos os demais dons que trouxemos conosco enquanto criaturas encarnadas de forma inútil, porque nada inútil Ele, o Pai, faz. Deu-nos a palavra, deu-nos a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. Aliás, nos dias de hoje, olfato e paladar já é, ou melhor, a falta deles, né, já é uma preocupação muito grande em relação a esta terrível doença que assola o mundo. Mas voltando às vacas magras, se Ele nos concedeu a graça da palavra, é para que nós pudéssemos nos expressarmos de forma condizente com todas as nossas necessidades e mais, com as necessidades de nossos irmãos. É interessante que nós recorremos se nós recorrermos a vários livros, vamos lá encontrar patenteada essa necessidade da criatura humana. O viver em sociedade faz parte das nossas vidas. Nós fomos buscar várias informações e nos deparamos com algo muito interessante. Muito pouco espírita lê a Bíblia. Parece que a conotação tem algo a ver com religião. E não. É a palavra de Deus que ali está contida. E lá nós fomos buscar e encontramos em várias oportunidades os relatos
e as assertivas de que viver em sociedade é uma necessidade humana. É lei divina. No livro de Salmo, capítulo 133, versículo 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Viver unidos. Viver unidos. Viverem unidos os irmãos. Essa é a orientação básica. Essa é a necessidade primeira da criatura humana. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Impressionante. Mas esta é as indicações que estão lá contidas. Tem mais. Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha que orientação fantástica. Não é verdade? Que cada um cuide não só dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quer dizer, cuidar dos nossos interesses não tem problema nenhum. Certíssimo. Afinal de contas, estamos laborando justamente para termos a oportunidade de uma vida digna. Mas não podemos nos esquecer dos nossos irmãos. Que cuide a criatura dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. No início, está lá escrito: Deus fez o homem para viver em sociedade. Por quê? Porque ele precisa progredir. Sozinho, ele não consegue obter todas as suas habilidades e qualidades. Absolutamente. É preciso estar junto, laborando junto, vivenciando juntos todas as experiências humanas, para podermos ter a oportunidade do crescimento espiritual e moral. Sozinho, nós não vamos conseguir isso de forma alguma. Para desenvolver a sua inteligência e a moral, é preciso a troca constante de afeições, conhecimento, experiências, que somente é possível com o convívio social. É através das relações sociais que aprendemos, todos nós, aprendemos a ter generosidade. Aprendemos o respeito. Aprendemos a paciência. E aprendemos a tolerância com os outros. Esta é a premissa desse convívio social. Quando vivemos em grupo,
precisamos seguir regras ditadas pela justiça e pela moral, para que se mantenha a boa ordem na sociedade. Não é só viver em sociedade, não é só viver juntos de outras criaturas, absolutamente. É necessário que, ao vivermos juntos, tenhamos consciência da necessidade de vivenciarmos todas as regras que são ditadas pela justiça e pela moral. Para quê? Para que se mantenha a boa ordem nesta mesma sociedade. Quando o peixe é pouco, dê o pirão primeiro. Não é assim o adágio? Ou a farinha, né? O peixe e a farinha. Se for pouco, meu pirão primeiro. Mas não é bem assim. Essa é uma dos quesitos que precisam serem observados. Não é o meu primeiro. O meu, sim, mas os dos demais também. Essas regras, em âmbito maior, podem e vão se tornar leis. E daí surge a necessidade de haver a autoridade. Autoridade dos dirigentes das cidades, do Estado e do país. Autoridades que devem ser todas respeitadas. No menor tipo de sociedade que se conhece, que é o lar, os filhos devem obedecer aos pais. Não é assim que nós aprendemos e que nós, que tivemos nossos filhos, os ensinamos? É a sociedade menor que existe, que é o lar. O marido, a esposa e os filhos. Mas ali também existem regras que devem todas ser obedecidas. Por quê? Devemos obedecer a esses chefes de família. Porque, do contrário, vira baderna, vira desordem. Ninguém se entenderia. Por isso, a necessidade básica do reconhecimento da autoridade em todos os níveis. Da mesma forma, os indivíduos da sociedade civil devem seguir as normas estabelecidas pelo governo. Não é assim que todos nós fazemos no dia a dia, na vida de relação? Nós não seguimos regras, não seguimos as normas que os governantes estabelecem? E tem que ser assim, porque também, ao contrário, haverá desordem. Desordem que impedirá o progresso. E sem o progresso, olha só, sem o progresso não haverá o trabalho, que é outra lei divina. E é através dele, do trabalho,
e da cooperação da sociedade que obtemos uma melhor qualidade de vida, com direitos à saúde, à educação, ao lazer e etc. Existem aqueles, infelizmente, que preferem se isolar. É verdade. A gente lamenta, mas é assim que funciona. Né? Eles se isolam, alguns em regiões desérticas, com, sei lá, a finalidade de buscar a meditação, o aprendizado, né? Ou aqueles que preferem viver em mosteiros, afastados do convívio social, para dedicar-se somente a Deus. Não fazem o mal, não é verdade? Tanto aqueles que escolheram viver no deserto, numa caverna, numa área rural, bem afastado de todos, não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Não é? E se não fazem o bem, o que é que acontece? Tornam-se inúteis. Inúteis para quem? Para a sociedade. Eles vivem sozinhos, isolados, com, eu não sei se eu diria desculpa, mas com a motivação de pensar só em Deus. Na verdade, Deus quer que se pense nele. Claro. Deus quer que nós estejamos sempre a Ele ligados. Ligados em oração. Ligados através da religião. Religare. Religião. Não é? Deus quer que se pense nele, mas não quer que somente nele se pense. Pensar em Deus, perfeito. Orar, ajoelhar, prostrar-se, adorar, perfeito. Mas em hipótese alguma, o nosso Pai, o nosso Criador, deseja que só nele pensemos. Por que ele não quer que só nele pensemos? Porque o homem tem deveres a cumprir na terra. Deveres com quem? Com todos aqueles que o cercam. Seja no núcleo familiar, seja na sociedade como um todo, onde ele trabalha, onde ele vive os seus momentos de lazer. Ele tem responsabilidade com todas essas criaturas. E Deus quer que ele tenha essa responsabilidade e a cumpra bem. Por outro lado, há os que se isolam para socorrer os pobres e doentes. E a coisa muda de figura. Como fazia, por exemplo,
Madre Teresa de Calcutá. Né? Essa senhora foi um exemplo de renúncia e de verdadeira conduta cristã. Tendo deixado o convento onde trabalhava como professora, para dedicar-se aos mais pobres dos bairros mais miseráveis da Índia. E por uma vida inteira, assim procedeu. Bom, esta é uma conduta diferenciada. Esta é uma conduta digna de respeito. Porque ela pensava em Deus? Sim, pensava. Mas não somente nele pensava. Aliás, ela tem uma frase, ela costumava dizer, de forma até bastante assídua, a seguinte frase: as mãos que fazem valem mais que os lábios que rezam. Olha só, as mãos que laboram, que trabalham, que ajudam, valem muito mais que os lábios que apenas reza, que apenas ora. E nós não ficamos só no exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Não. Nós vamos buscar o exemplo do nosso maior exemplo, que foi o Cristo, Jesus o Cristo. Ele, o Mestre, nos deu um grande exemplo desse proceder. Desde quando ele iniciou a sua caminhada rumo ao Calvário, não se afastou da sociedade. Não se afastou da sociedade na qual vivia naquele momento. Mesmo sabendo, como sabia, das suas imperfeições. Ele, Jesus, auxiliou os fracos, consolou os aflitos, curou os doentes, ensinava aos pecadores a se regenerarem. E não se afastou, não se distanciou em momento algum dos amigos, mesmo sabendo, como sabia, que um deles iria traí-lo. Mesmo sabendo, como sabia, que outro iria negá-lo após sua prisão. Lá permaneceu junto deles até o fim. Esse é o maior exemplo do que seria ou deve ser a vida em sociedade. Não nos esqueçamos nunca, meu amigo, meu irmão e minha irmã, não nos esqueçamos nunca que temos como
exemplo maior para nossas vidas, para os nossos atos, a vida que viveu o Mestre Jesus. É pena que muitos de nós se deixam levar por interesses despropositados, pelo lucro, muitas vezes indevidos. Sim, porque o lucro do labor diário, quando a criatura aufere aquilo e traz para as suas mínimas necessidades e até sobra, está perfeito. Mas o lucro, a qualquer custo, passando inclusive por cima das necessidades básicas de muitas criaturas, a começar por aqueles que o servem, aí está o erro de todo ser encarnado que não se dá conta de que viver em sociedade é vivermos como irmãos. Viver em sociedade é vivermos como se fôssemos e somos uma só família. Esta é a importância vital da lei divina, da lei de sociedade. Eu peço a todos, são poucos segmentos para serem estudados. Eu li apenas o primeiro, o 766. Vai do 766 até o 774. Perdão, a pergunta 775. Tomem do Livro dos Espíritos e leiam esse capítulo 7º da parte 3ª de O Livro dos Espíritos, da lei de sociedade. Estudem e, mais que isso, pratiquem. Que Jesus, o Mestre, possa nos abençoar a todos, nos guardando de quaisquer males que tenhamos que enfrentar, lamentavelmente, nesta vida de relação. Uma boa noite a todos.